Nossa história começa no corredor do colégio, onde duas meninas estão conversando. A da esquerda fala mal do próprio pai, pois ele insiste para que ela estude mais. A outra apenas acompanha e ri de tudo. Aquele que está passando por elas é o nosso protagonista. Ao passar, ele dá uma olhada para a parte de trás das garotas e pensa: há apenas uma razão pela qual as meninas se vestem assim, mesmo que os uniformes sejam apertados e desconfortáveis. É para que todo mundo possa dar uma boa olhada em seus corpos. O motivo pelo qual continuam se vestindo de forma tão provocante é porque querem que os caras olhem para elas. De repente, um cara se aproxima das duas, convidando-as para ir ao karaokê mais tarde. Uma das garotas diz que está sem dinheiro. Ele, chegando mais perto, responde que ficará feliz em pagar tudo. A garota se anima, e o protagonista, triste, continua: tenho 100% de certeza disso, mas elas só querem que os caras legais olhem para elas. E eu não sou um deles. Depois, ele direciona o olhar para outras duas garotas e comenta que queria ser um dos caras legais. Uma das garotas percebe que o protagonista estava olhando. A outra, ao notar sua reação, pergunta se ela o conhece. Ela responde que não, apenas viu que ele estava olhando de forma estranha para ela. A de cabelo curto comenta que ele é um perdedor. Isso é tão embaraçoso. Eu estava realmente esperançoso quando cheguei a esta escola. Pensei que finalmente conseguiria uma namorada porque tem muitas garotas gostosas por aqui. Muitas mesmo. Ele se senta completamente desanimado e continua: eu também queria ter uma namorada. De repente, uma garota se aproxima dele e o chama. Ele olha e confere bem para ver quem é. É uma garota loira que está chupando um pirulito. Ele fica com cara de bobo olhando para ela e então ela tira o pirulito da boca e comenta: seu rosto está muito engraçado agora. É porque você não quer falar comigo? O protagonista responde que não é isso e fica meio confuso por ela ter vindo falar com ele. Essa é a Blossom, a garota mais bonita da classe, quer dizer, da escola. Ela nunca tinha falado comigo antes. Blossom então olha ao redor e em seguida se aproxima dele. Matthew pensa que ela tem um cheiro bom. Você está morando sozinho agora, não está? Matthew, confuso, pergunta como ela sabe disso. Ela responde que ouviu por aí. Então você está mesmo morando sozinho? O protagonista, nervoso, responde que seus pais trabalham na cidade e pensa consigo mesmo como ela é bonita. Blossom, então, pensa por um momento e pergunta: ei, posso ir à sua casa hoje à noite? Matthew tem um leve delay e seus batimentos vão a 1000. Sem entender a reação dele, ela pergunta se por acaso quer que ela não vá. O protagonista, gaguejando, responde que não é isso. Blossom, corada, pergunta se isso significa um sim. Ele não diz nada, apenas acena com a cabeça. Ela pede seu número e, ao sair, diz: não esquece de me passar seu endereço. Estarei lá por volta das 9. Matthew apenas a observa partir, ainda sem acreditar que ela realmente vai para sua casa. Logo após, o sinal toca. O protagonista, voltando para casa, ainda está pensando na Blossom. Não é como se eles fossem próximos. Talvez seja porque eu não sou como os outros caras que sempre saem juntos e vão festejar. Ela deve ter se apaixonado pela minha personalidade legal e de compositor, e pelo meu charme misterioso. Ele começa a suar e dá um gole seco, sem acreditar nas próprias palavras. Apenas pense sobre isso. Muitos caras tentaram convidá-la para sair antes, mas ela rejeitou todos eles. É porque ela estava apaixonada por mim. Chegando em casa, ele ainda tá com a cabeça na Blossom, que vai chegar mais tarde, à noite. E já tá todo animado, achando que hoje é o grande dia de afogar o ganso. Sem perder tempo, corre para o quarto e arruma o trono, vai para o banheiro, lava o precioso, e então uma mensagem chega. Ele olha, e é a Blossom. Ela está quase chegando, está subindo as escadas. O meninão espera em frente à porta, pulando de alegria. A campainha toca. É ela. Ele abre a porta com a maior alegria do mundo, e os batimentos a 1000. Blossom está lá com um pirulito e o cumprimenta. Matthew a cumprimenta, animado por ela realmente ter vindo. Porém, quando olha para baixo, percebe algo. Ela está com uma mala ao lado e uma mochila nas costas, o que dá a entender que, obviamente, ela está saindo de casa. Os dois se encaram. Blossom, tomando a iniciativa, pergunta se pode entrar. O protagonista responde que sim, claro, pode entrar. Vendo ela se ajeitar para carregar suas coisas, ele se adianta e pede para deixá-la ajudar. Pega tudo e a convida a entrar. Quando ela vai passando pela porta, tira os tênis, e Matthew não consegue tirar os olhos dela. Já dentro de casa, Matthew, todo animado, comenta que não importa se ela fugiu de casa, só o fato de ela estar ali, na casa dele, já é incrível. Blossom observa o ambiente ao redor e, de repente, corre até a janela e fecha as cortinas. O protagonista fica sem entender, mas não tira os olhos dela.
Ela percebe o olhar fixo e se vira, fazendo Matthew notar que vacilou. Mas Blossom não parece se importar e pergunta onde fica o banheiro. Ele responde, ainda meio sem acreditar que ela vai realmente tomar banho ali, o que dá a entender que vai passar a noite em sua casa. Ele pensa, Blossom está tomando banho do outro lado dessa porta, lavando o corpo cada pedacinho. Sem acreditar, fica parado na porta em transe. Quando Blossom se aproxima de repente, ele leva um susto e sai de fininho e senta no sofá. Ela finalmente sai do banho e se aproxima do sofá em silêncio. Matthew não consegue parar de olhar para ela. Blossom percebe, e ele se vira rapidamente, disfarçando. Ela caminha até o sofá, senta, pega o controle e liga a TV. Ela definitivamente está aqui para passar a noite. E o fato de estar sentada, vestida desse jeito, significa que está tudo bem eu continuar olhando para ela, certo? De repente ela o chama. Nervoso, ele pergunta o que foi e pensa se por acaso ela o viu a observando. Mas na verdade, ela só pergunta se tem algo para beber. Matthew vai até a cozinha pegar. Na TV está passando esse comercial do Superman do Paraguai. Enquanto assiste, ela toma café com leite. Em pensamento, Matthew comenta que, sinceramente, quer fazer várias perguntas. Será que ela realmente fugiu de casa? Será que está ali só porque ele mora sozinho? Tanto faz. Ele tem certeza de que ela tem um bom motivo. O importante agora é que está sentado no sofá com uma garota bonita pela primeira vez na vida. No programa, o pai desesperado pede ajuda à filha porque um peixe entrou na roupa dele. Vendo aquilo, Matthew não consegue segurar a risada. Ele olha para Blossom, mas ela continua séria. Ela então se levanta do sofá e diz, eu vou pra cama. Qual quarto posso usar? O protagonista aponta. Era o antigo quarto dos seus pais. Blossom entra, e Matthew diz que, se precisar de qualquer coisa, é só avisar. Antes que ele consiga sair, Blossom o chama perguntando se ele não está bravo. Matthew, confuso, responde com naturalidade, sem entender o motivo da pergunta. Queria saber por que ele ficaria bravo. Eu entrei na sua casa, mesmo a gente não sendo tão próximos. Tomei banho, assisti TV na sua sala. Você não ficou bravo com isso? Ele pensa por um momento e responde que não, que está tudo bem. Os dois se encaram por alguns segundos. Então ela quebra o silêncio. Isso é legal da sua parte. Ele fica animado, e ela lhe deseja boa noite. Matthew também acena e sai todo animado. Mas logo em seguida vem algo em sua mente. Espera, é só isso? A Blossom realmente está aqui só porque precisava de um lugar para dormir? E se ela estivesse esperando algo mais do que isso? Eu sou um homem, sabe? Não faz sentido ela entrar assim na casa de um cara como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ele olha fixamente e pensa, vamos descobrir se a Blossom está me esperando. No quarto, ela já está deitada na cama. Lá fora, o protagonista está prestes a abrir a porta. Uma mulher veio passar a noite na casa de um cara. Ela deve estar esperando. Caso contrário, teria trancado a porta. Mas se ela realmente estivesse esperando eu entrar, essa porta estaria aberta. Dentro do quarto, Blossom ouve o barulho e abre os olhos. Matthew, nervoso, usa um pouco a cabeça de cima, chegando à conclusão de que ela não parecia estar esperando nada. E se eu abrir essa porta e ela achar que sou uma má pessoa? Ele então desiste e vai embora. Blossom, lá dentro, se tranquiliza e volta a dormir. A noite passa. Na manhã seguinte, nosso protagonista acorda no chão, parecendo um zumbi, com alguns papéis estranhos ao lado. Ele sai do quarto e dá de cara com Blossom, que está secando o cabelo no meio da sala. Ele fica vermelho, observa o corpo dela. Pescoço, parte da frente, parte de trás. Seus batimentos aceleram e ele dá meia volta. Blossom percebe e pede desculpas, explicando que não encontrou outra tomada para ligar o secador. Matthew, ainda nervoso, diz que está tudo bem e a deixa terminar, voltando rapidamente para o quarto. Lá dentro, ele pensa que ela é muito bonita, talvez tenha um ataque cardíaco, e se pergunta se sua vida vai ser assim a partir de agora. Passa um tempo e os dois se sentam para o café da manhã. Blossom vai falar alguma coisa, e Matthew, nervoso, se pergunta se ela não vai gostar da comida. Porém, ela diz, eu não tomo café da manhã há tanto tempo. O protagonista fica feliz e, enquanto comem, fica pensativo. Tomamos café da manhã juntos, estamos saindo de casa juntos, indo para a escola juntos. Ele a observa com um sorriso leve no rosto. Algo no ar parece diferente. Não é mais o mesmo de ontem. É como se o mundo agora fosse totalmente novo. Ele fica corado, desviando o olhar por um instante. Uma pergunta surge em sua mente. O que todo mundo vai pensar quando os virem juntos daquele jeito? Imagina os outros caras, todos os que têm uma queda por Blossom, olhando para ele com inveja. Por um momento, isso até parece uma vitória.
Mas então, um pensamento vem à sua mente como um alerta. Será que isso é realmente uma coisa boa? Afinal, não são poucos os que gostam dela, e alguns deles estão entre os valentões mais assustadores da escola. Matthew reduz o passo para se afastar dela. Algo dentro dele o alerta de que vai ser muito ruim se forem vistos juntos. Quando eles se aproximam do colégio, um cara está lá, esperando a Blossom. Com raiva, ele pergunta por que ela ignorou sua mensagem na noite anterior. Ele estava esperando por ela no bar do karaokê. Esse é o Sid, o maior valentão entre os calouros. Blossom responde que não gosta de ir porque tem muita gente. Impaciente, ele comenta que ela já foi uma vez, e que, se for por causa dos caras que dão em cima dela, ele mesmo cuidará disso. Blossom retruca dizendo que na verdade ele vai brigar com eles, e isso a assusta. Sid fica bravo, e Matthew passa direto, tentando disfarçar. O clima pesa. Ainda insistente, Sid pede pelo menos uma chance. Diz que não fez nada de errado, que só quer sair com ela. Blossom o encara por um instante e, em vez de responder, vira o olhar em direção a Matthew. Ela o chama, e quando ele se vira, vê Sid tomado pelo ódio. Agora ferrou foi tudo, pois Matthew sabe que aquilo não vai acabar bem. Na escola, o pessoal está jogando basquete. A bola acaba indo para longe, e um dos estudantes coloca a culpa em Matthew por não tê-la segurado, mandando-o ir buscá-la. Ao ir atrás dela, ele reclama por ser dia de jogo em equipe, já que é péssimo em esportes e os caras odeiam quando ele participa. Quando a recupera, vê Blossom alimentando um coelho. Pelo jeito, ela gosta muito dele, pois está sorrindo. Matthew se pergunta se pode falar com ela, mas logo pensa naquele valentão e desiste. Os colegas o chamam, pedindo a bola de volta. Blossom o vê e, pensativa, o observa por um tempo. Na quadra, os jogadores estão xingando um dos seus por errar a cesta e o insultam até não poder mais. O protagonista torce para não ser o próximo a receber o passe. De repente, Matthew ouve duas garotas falando da Blossom. Uma relembra a época em que a chamou para sair e diz que naquela época ela era bem chata. A outra se pergunta por que os caras gostam dela, afirmando que ela nem é tão bonita assim. A da esquerda responde que talvez seja porque ela parece fácil. A outra concorda. Matthew se pergunta: por que as garotas fofocam tanto assim? Elas nem a conhecem direito. Elas continuam. Dizem que apostam que Blossom trabalha em um bar e que ouviram falar que ela sai com homens mais velhos para ganhar dinheiro. Uma delas solta com desprezo: deve ser uma vadia mesmo. O protagonista, em seus pensamentos, comenta que também não sabe nada sobre a Blossom. De repente, um cara grita para algum idiota pegar a bola. E claro, ele estava falando do protagonista. Quando ele percebe a bola vindo, já é tarde demais para desviar, e acaba levando bem na cara. Na sala de aula, Matthew está com o rosto todo vermelho por causa da bolada. Ele olha para Blossom, esperando que ela ao menos perguntasse se ele estava bem. Pensa por um momento e decide ir ao banheiro. Lá fora, dá de cara com Sid, que o chama. Matthew já fica nervoso, e Sid ordena que ele o siga. O protagonista começa a suar frio, pois o que ele mais temia está acontecendo. Ele lança um último olhar para Blossom, mas Sid, impaciente, repete o comando. Sem opção, Matthew o segue, e os dois vão para um lugar isolado. Sid lhe dá um leve soco e pergunta por que ele anda vindo junto com a Blossom para a escola. Matthew, assustado, responde que não é por nada, que eles só estão na mesma sala, então... Sid suspira, e o protagonista se pergunta se está realmente tudo bem. Mas não está tudo bem. O valentão muda de humor de repente e, irritado, acusa Matthew de ter rido dele naquela manhã. Matthew, confuso e nervoso, tenta se explicar, dizendo que jamais faria isso, que com certeza não estava rindo dele. Pelo olhar do valentão, aquilo não passa de uma desculpa para arranjar confusão. Ele insiste que viu Matthew rindo e o chama de bicha. Matthew tenta contornar a situação, mas logo começa a ser espancado, pouco a pouco, até estar completamente contra a parede, sem forças. Desesperado, ele tenta entender o motivo de tudo aquilo. Não fazia sentido. Por que ele insistia tanto nessa história de que ele estava rindo? Será que era por causa de sua expressão? Talvez sua boca desse mesmo essa impressão. Mas ainda assim, de repente alguém aparece. É Blossom, ofegante. Matthew fica envergonhado por ela ter o visto naquela situação. Os dois se encaram por alguns segundos, até que Sid quebra o silêncio. Ei, o que você tá fazendo com esse cara? Você gosta desse idiota ou algo assim? Blossom o encara e responde: sim, eu gosto mais dele do que de um perdedor como você. Sid pergunta o que ela acabou de dizer e ela repete: eu disse que gosto mais dele do que de algum perdedor como você.
O valentão não diz nada, vira o rosto e dá um tapa em Matthew, indignado. Enquanto o agride, pergunta se era aquilo mesmo que ele tinha ouvido, se Matthew realmente o achava um perdedor, se ele, Sid, era mais perdedor do que ele. Blossom então avança, e quando Sid está prestes a bater de novo, ela se coloca na frente de Matthew. Você acha que bater nas pessoas é legal, né? Sid para, ofegante, e Blossom continua. A verdade é que você tá fazendo isso porque não sabe lidar com rejeição. É isso que te torna tão patético, idiota. Ele fica possesso, e ela chama Matthew para irem embora. Pega na mão dele, e Matthew fica todo vermelho. Saem caminhando, deixando o bocó para trás, que furioso chuta a parede. Enquanto o protagonista anda todo feliz, segurando a mão de Blossom, pensa consigo mesmo o quanto ela é macia. Lembra do que ela disse, que gosta mais dele do que do Sid, e mal consegue acreditar. Fica com uma expressão estranha, acreditando fielmente que ela realmente gosta dele. Blossom então solta sua mão, para por um momento e pede desculpas. Matthew responde, está bem, estou ótimo. Sério, eu não me importo muito com isso. Blossom não diz nada e sai correndo. Certo. Acho que ela só disse aquilo para provocar o Sid, né? Depois de tudo, eu sou um perdedor de verdade. Mas então, uma dúvida o surgiu. O que ela estava fazendo em sua casa? Ele não sabe, mas pensa que essa foi a primeira vez que segurou na mão de uma garota. O sinal toca. Matthew se organiza e se pergunta se os dois irão juntos para casa, já que os caras podem mexer com eles. Ele olha para a frente e vê Blossom, que o chama para irem. Ele se anima. Quando saem, os alunos não tiram os olhos deles. Na rua, a mesma coisa. Todos olham para Blossom e se perguntam se ela é alguma modelo ou algo do tipo. Não conseguem acreditar que ela está com um cara como Matthew. O protagonista, em pensamento, comenta que não percebeu esses olhares pela manhã. Isso é porque eles estão com ciúmes de mim por andar por aí com uma garota tão linda e atraente. Se a Blossom realmente gostasse de mim, eu seria o cara mais feliz do mundo. Blossom então para e o chama. Ela aponta para o supermercado. Matthew não entende muito bem, mas eles entram. Blossom tenta escolher algo enquanto Matthew não tira os olhos dela. Ela pergunta, você gosta de costela de porco, certo? Matthew fica confuso e pergunta como ela sabe disso. Ela fica em silêncio, se vira e responde que ele tem cara de quem gosta. O protagonista se pergunta o que ela quis dizer com aquilo. Enquanto observa Blossom escolhendo tudo, Matthew pensa, isso parece meio que somos casados ou algo do tipo. De repente, um cara aparece e pede para provar uma carne. Ele comenta, vocês dois parecem tão lindos juntos. Ele é seu namorado? Matthew já fica elétrico com a situação. Se pergunta ansioso, o que ela vai dizer? A Blossom realmente foi até minha casa. Será que ela gosta de mim? Blossom termina de comer e sorri. Não responde nada, mas só o sorriso já é uma vitória para o protagonista. Ela o chama para irem. No caixa, o atendente diz que deu R$ 130. Blossom olha para Matthew. Então, vá em frente. O protagonista concorda e, enquanto puxa o cartão, se pergunta se vai pagar tudo sozinho. Blossom então se abaixa e pede para ele esperar um segundo. Para o azar de Matthew, ela só pega um monte de pirulitos. Em pensamento, ele comenta que está liso hoje, mas ainda tem um dinheirinho guardado. Eles saem. Na volta, enquanto caminham, Matthew está pensativo. Cara, eu realmente não deveria estar usando todo esse dinheiro em um único dia. Mas acho que a Blossom não tem nenhum dinheiro, desde que fugiu de casa. Enquanto isso, Blossom gira o pirulito na língua. O protagonista olha e ela percebe. Encarando ele, pega outro pirulito, o chama e coloca o doce na boca dele. Matthew fica sem acreditar e acaba ficando um pouco para trás. Observando Blossom, ele comenta em pensamento. Acho que isso valeu a pena. De volta para casa, Blossom se prepara para cozinhar e pede que Matthew assista TV, dizendo que vai terminar rapidinho. Ele concorda, ainda sem acreditar que ela realmente vai preparar o jantar. Blossom prende o cabelo, decidida. Matthew apenas observa. Vai que acontece alguma coisa, né? Ela começa. Está muito quente, então puxa a gravata e respira fundo. Matthew, já muito tempo na seca, dá um gole seco. Blossom o chama. Ele se assusta um pouco e pergunta o que foi. Meio sem saber explicar, ela pergunta onde está aquele prato grande, mais ou menos assim. Ela gesticula, tentando descrever. Matthew entende na hora. É o prato que sua mãe sempre usa. Ele vai até lá, mostra onde está, e Blossom começa a organizar o jantar. Ele a observa e se pergunta como ela sabia que havia um prato daqueles em sua casa, mas logo descarta isso, achando besteira de sua parte.
Quem não teria um prato assim em casa? A comida está na mesa, tudo organizado. Os dois se sentam e o silêncio toma conta. Blossom pede que ele coma. Ele começa e, em pensamento, comenta o quanto está bom. Blossom pergunta se ele gostou. Matthew, devorando a comida, responde que sim, está realmente muito boa. Blossom o observa comendo e sorri. Logo em seguida, desvia o olhar para a janela, observa um prédio do lado de fora e fica um pouco triste. Eles terminam de comer e Matthew não consegue parar de elogiar a comida. Blossom, um pouco sem jeito, agradece. Ele percebe que ela ficou envergonhada e acha isso fofo. Se empolga e comenta que a comida estava melhor do que qualquer comida que sua mãe costumava fazer. Ela sempre colocava muito sal, então ele ficou bem surpreso. Você não parece ser alguém que poderia cozinhar. Depois de ouvir isso, ela o encara e pergunta: então, como eu pareço ser? Que tipo de pessoa eu pareço ser? Matthew falou demais. Percebe que, agora, entrou em uma bela enrascada. Ele se lembra de quando 2 alunos comentaram sobre ela. Diziam que a Blossom era uma daquelas garotas safadas, que podia parecer normal na escola, mas que enlouquecia quando estava sozinha. Você acha que ela vai deixar eu fazer isso se eu pedir com jeitinho? Um deles disse rindo. Matthew passou por eles e ouviu tudo. Ao olhar para Blossom, pensou: alguém que age toda certinha por fora, mas por dentro é carente e confusa. Voltando ao presente, o protagonista tenta se livrar da situação e comenta, meio sem jeito: bom, sabe como tem gente que parece ter uma aura de que manda bem na cozinha? Era isso que eu quis dizer. Blossom o encara em silêncio. Ele começa a suar frio. Então ela se levanta e diz que vai tomar banho, pedindo para ele cuidar da louça. Matthew apenas concorda. Passa um tempo e Matthew está lavando os pratos. Ele olha para Blossom, que já tomou banho e está assistindo TV. Ela não está falando comigo, mas, pensando bem, ela nunca de fato falou abertamente comigo. É difícil tentar entender o que ela está pensando, porque ela sempre tem a mesma expressão. De repente, Blossom adormece e o controle escorrega de sua mão. Matthew a observa e, confuso, se pergunta que tipo de pessoa Blossom realmente é. A noite passa, e na manhã seguinte um garoto pedala tranquilamente enquanto ouve música. De repente, algo chama sua atenção e ele para. Com a câmera pendurada no pescoço, ele se aproxima de uma árvore e começa a fotografá-la. Logo depois, alguém o chama pelo nome: Sam. São 2 garotas que se aproximam sorrindo e pedem para ele tirar uma foto delas. Sam levanta a câmera e concorda. As 2 se posicionam, e a da esquerda levanta discretamente um pouco a saia. Sam percebe, e acaba optando por fotografar uma planta ao lado. Curiosa, uma das garotas pergunta como a foto ficou e pede para ver. Sam dá um sorriso sem graça e diz que a câmera ficou sem memória, prometendo tirar a foto da próxima vez. Em seguida, se despede e vai embora, deixando as 2 para trás. A cena corta para Blossom e Matthew. O protagonista se pergunta o que ela está pensando. Será que ela esqueceu o que aconteceu antes? Sam aparece chamando por Matthew. Ele percebe e o cumprimenta. Sam comenta que está difícil encontrá-lo na escola e diz que queria se reunir na casa dele para jogar alguma coisa, como nos velhos tempos. Matthew pergunta se ele não está ocupado fazendo cursinho. Sam muda de assunto e pergunta quem é a garota ao lado. Matthew os apresenta. Esse é o Sam, um velho amigo meu. E essa é a Blossom, ela está na minha classe. Os 2 se cumprimentam. Eles trocam olhares e Sam decide ir na frente. Enquanto caminham juntos, Blossom pergunta se Matthew é realmente próximo daquele cara. Ele o conhece desde o primário. Blossom fica pensativa e comenta que Sam é bem bonito. Ao ouvir isso, Matthew baixa um pouco a cabeça, visivelmente abatido. Na escola, na sala onde Sam está, 2 garotas olham pela janela e veem Blossom e Matthew chegando juntos. Elas comentam que Blossom arrumou um perdedor para sair com ela, apostam que ela ficou sem dinheiro e está se aproveitando de Matthew. Uma delas não concorda. Na real, acho que ela só está zoando com a cara dele. É isso mesmo, ela provavelmente é uma vadia por trás das portas. Isso explica por que está carregando esse perdedor por aí. Sam se sente ofendido por estarem falando assim do seu amigo, mas, quando vai dizer algo, outra pessoa grita para elas calarem a boca. É Sid, que chuta uma carteira longe. Sam apenas observa. As garotas não gostam da atitude dele, porém, quando ele lança um olhar para elas, as 2 ficam quietinhas. Ele se levanta, xingando, e ao sair, diz que vai acabar com aquele bundão. Sam escuta o que ele disse e o segue. Ele está indo em direção à sala do Matthew. Sam o chama e pergunta por que ele está tão bravo. Sid manda ele ficar fora disso, mas Sam se aproxima e coloca o braço em seu ombro.
Sid, suando frio, pergunta o que ele está fazendo. Sam responde: eu sei o que você está fazendo, certo? Então, se você tocar no meu amigo, você tá morto. Ele começa a tremer e desiste. Vamos encarar isso assim. Eu não quero que ninguém saiba que entrei em uma briga. E você não quer que ninguém saiba que foi humilhado. Digo isso porque nós dois ganhamos, não acha? O valentão não diz uma palavra. Sam pergunta o que ele ainda está fazendo ali e manda ele sumir logo. Ele apenas concorda e sai todo borrado de medo. Por um instante, Sam se lembra da Blossom. Isso não é bom. Matthew não deveria estar saindo com alguém desse tipo. As aulas acabam e os dois estão voltando juntos. Blossom pergunta se ele realmente é próximo de Sam. Matthew, meio sem jeito, responde que sim, que são próximos. Eu acho que a Blossom está interessada no Sam, assim como todas as outras garotas, assim como todos os caras são interessados na Blossom. Aposto que eles realmente combinam. Voltando à realidade, Blossom pergunta: então, por que você tem tanto medo dele? Eu pensei que ele só estava mexendo com você ou algo do tipo. Matthew diz que não é isso, que o Sam realmente é um cara legal. Ele é esperto, bom nos esportes e também... Ela o interrompe e muda o foco para ele. Matthew não entende o porquê. Blossom quer saber no que ele é bom. Tentando lembrar de algo, ele diz que não é bom em nada em específico. Blossom então olha para o lado e o chama. Ela vê um cara jogando beisebol e, apontando, pergunta a Matthew se ele sabe jogar aquilo. Ele fica em silêncio. Na quadra, Matthew está tentando. A bola vem, ele acerta, mas faz uma careta feia e solta um som estranho. A bola vai longe, mas ele fica morrendo de vergonha de si mesmo. Porém, Blossom gosta e aplaude. Ei, você realmente é bom nisso. Ele fica animado e comenta que fica nervoso quando pratica esportes, mas que seu pai costumava jogar beisebol com ele quando era mais novo. Ele então continua, ainda fazendo as caretas e os sons esquisitos, mas felizmente está acertando todas. Quando para, já está cansado. Blossom o chama, dizendo que também quer tentar. Ela coloca a moeda, agarra o taco e se prepara. Comenta que o taco é pesado. Matthew, com uma visão privilegiada, desvia o olhar todo vermelho. A bola é lançada. Blossom tenta, mas não acerta. Matthew olha para sua expressão, com a língua para fora, e seu coração acelera. Outra bola vem e novamente ela não acerta. Com essa já foram várias. Matthew a observa. Ela está um pouco envergonhada. Ele então dá algumas dicas, pedindo que dobre um pouco mais os joelhos e as costas. Blossom escuta e tenta replicar, mas está se inclinando demais, o que vai dificultar na hora de balançar. Ela não está entendendo nada. Olha para o protagonista e, com um gesto, o chama para que se aproxime. Matthew se aproxima e tenta passar seus conhecimentos gesticulando. Pede para que ela dobre os joelhos e endireite a cintura. Ela até tenta, porém ainda não está certo. Matthew então tenta colocar as mãos na cintura dela, mas começa a tremer e, em pensamento, comenta que isso é demais. Blossom continua sem entender e pede que ele chegue mais perto. Matthew, gaguejando, pergunta o que ela quer dizer com isso. Minha cintura. Me mostre como ela deveria ficar. Matthew fica sem acreditar e se pergunta se realmente pode segurar a cintura dela. Quando uma garota diz que está tudo bem um cara segurar sua cintura, provavelmente significa que ela realmente gosta de mim. Ele então toca de leve. Seus batimentos aceleram ainda mais e quando está prestes a segurá-la, olha para ela e diz: agora deve estar melhor. Ela acena com a cabeça. E seguindo o fluxo dos pensamentos anteriores, ele comenta consigo mesmo. Talvez ela nem me veja como um homem. A bola vem. Ela se prepara para a atacada. O som da rebatida ecoa. A bola foi para a rede. Ela acertou. Ela sorri. E o protagonista pensa que talvez ela não o veja como um homem, mas como alguém que está apenas a deixando ficar em sua casa por um tempo. Blossom pula de alegria. Matthew a observa e, ainda pensando, conclui: mas quem liga? Afinal, eu sou o único que pode ver o seu sorriso. Na volta para casa, ela está sentindo suas mãos dormentes. Isso acontece quando se pratica demais. Apesar disso, ela se sentiu bem quando ouviu o barulho da rebatida. Eu senti como se tivesse ecoado no meu corpo. Eu estava balançando tão forte lá atrás. Eu pensei que a estourar meu ombro ou algo do tipo continua um pouco dolorido. Talvez na próxima vez eu possa... Matthew ficou impressionado ao vê-la tão animada e falante. No entanto, ao perceber que exagerou na empolgação, ela tenta disfarçar. Puxa um pirulito e o coloca na boca, voltando ao seu estado habitual. Matthew percebe que ela perdeu a compostura e pensa: Blossom não é a pessoa fria ou malvada que aparenta ser por fora. E mais importante, ela definitivamente não me odeia. Ao entrar no prédio, Matthew pergunta o que ela vai querer para o jantar, já que ele vai cozinhar. Blossom insiste em cozinhar de novo, afinal, ele a ensinou a jogar beisebol.
Surpreso, ele concorda. Isso significa que vai vê-la cozinhando novamente. Quando se aproximam do apartamento, veem alguém. É Sam. Ele encara Blossom e Matthew. Nervoso, Matthew o cumprimenta e pergunta o que ele está fazendo ali. Aquilo é um problema. Se ele contar para todo mundo que a Blossom está em sua casa, já era. Sam levanta a sacola sorrindo. Como Matthew ainda mora sozinho, ele trouxe um pouco de comida. Diz que deveria ter ligado. Esperou uma eternidade. Matthew se desculpa, explicando que precisou parar no caminho. Agora, qual desculpa Matthew deveria inventar? Que ela está ali só para jantar? Para fazer tarefa? Ver TV? Então Sam pergunta. De qualquer forma, você e a Blossom, vocês dois parecem bem próximos. Pelo jeito como ela está vindo aqui, Matthew responde que sim, que os dois adoram jogar videogame. Ela queria muito pegar emprestado um jogo que eu estava jogando esses dias. Não conseguiu esperar. Blossom encara Sam. Ele mantém o olhar firme. Talvez não tenha acreditado na desculpa de Matthew. Porém, ele entende. Quem esperaria uma venda tendo um amigo para emprestar? Matthew fica animado por ele ter acreditado. Sam então se despede, dizendo que o verá amanhã. Matthew agradece por ele ter vindo. Antes de ir, Sam olha para Blossom e deseja que ela se divirta jogando. Ela apenas o encara e ele vai embora. Matthew percebe o desconforto dela e se pergunta se ela realmente não quer que ninguém descubra que vive com um perdedor. Dentro de casa, enquanto toma água, Matthew se pergunta se Sam percebeu algo ou não. Não acho que ele percebeu que a Blossom está ficando na minha casa, mas e se ele começar a suspeitar? Blossom talvez acabe indo embora se isso acontecer. Ele ouve o som da porta. É Blossom, que acaba de sair do banho. Ao vê-la vestida daquela forma, Matthew não aguenta e cospe toda a água. Blossom o encara e ele se vira tentando disfarçar. Ela caminha até o sofá. Matthew não consegue desviar o olhar. Quando ela se abaixa para pegar o controle, ele podia jurar que ela não estava usando nada por baixo, mas então percebe que não era isso. Ainda assim, aquilo já era o suficiente para estimulá-lo. Blossom percebe seu olhar. Ele tenta disfarçar, mas ela continua o encarando e pergunta se, por acaso, ele está desconfortável. Meio sem jeito, Matthew responde que não, que está tudo bem, e pede que ela se sinta em casa. Eu realmente gosto muito disso. Ele percebe que falou mais do que devia. Mas Blossom não parece se importar e comenta que não estava falando exatamente sobre isso. Talvez Sam tenha notado alguma coisa. E se ele contar para todo mundo? Eu posso ir para qualquer lugar, se você quiser. Matthew responde com calma. Está tudo bem, eu não me importo de qualquer forma. Blossom o encara, senta-se no sofá e liga a TV, que novamente exibe aquele programa mostrando o dia a dia de uma família feliz. Comprando roupas, viajando, passeando. No barulho da TV, Blossom agradece Matthew. Ele pergunta se ela disse algo, mas ela permanece calada, concentrada na tela. Blossom realmente quer continuar ficando na minha casa. Eu queria que ela ficasse aqui para sempre. Na manhã seguinte, os dois saem juntos de casa mais uma vez. Lá atrás, Sam está só observando. Na escola, algumas garotas estão conversando. Ontem, elas tinham ido a um clube, mas lá havia alguns idosos que ficavam perguntando: vocês são próximas da Blossom? Podem pedir para ela vir aqui? Eles eram tão patéticos. Não dava para entender. Será que aquela piranha é mesmo tão linda assim? A garota de cabelo vermelho, chamada Mia, tenta encerrar o assunto. Deixa isso pra lá. Ela provavelmente vai acabar grávida logo, de qualquer forma. Tenho certeza de que vai ser problema de alguém num instante. A garota da esquerda comenta que Mia realmente só se importa com o Sam. A outra continua e questiona se Mia realmente acredita que um garoto tão bonito se interessaria por ela depois de descobrir que ela fuma. Na visão dela, Sam só se importa com as certinhas, as garotas nerds. Mia fica furiosa e pergunta se por acaso ela quer perder a língua. A garota se desculpa, e Mia se levanta chamando-a para irem embora. No corredor, elas avistam alguém. É Sam. Mia, animada, se arruma rapidamente e o cumprimenta. Sam retribui com um aceno, mas segue em frente. Mesmo assim, ela fica feliz só por ele ter acenado. De repente, Sam parece pensar em algo, se vira e diz que quer perguntar algo. Ela fica animada e pergunta o que seria. Sam hesita por um momento, desiste e pede que ela esqueça. Ele então sai. As três olham para ele e se animam, achando que ele estava nervoso para chamá-la para sair. Mia fica empolgada, vai até o banheiro da escola. Com certeza era amor à primeira vista. Se arruma enquanto canta. Levanta a saia até onde dá, tira a gravata, confiante de que agora vai dar bom. Na sala de Sam, ele está saindo. Mia o espera em frente à porta e pergunta para onde ele vai. Sam diz que vai para a lanchonete. Ela pergunta se por acaso ele já comeu.
Ele responde que não, que estava lendo. Então, de repente, ela se aproxima dele. Também estava indo para a lanchonete e o chama para irem juntos. Sam, sentindo a pressão, aceita. Depois de comprarem algo, vão para um lugar mais isolado. Enquanto Sam come, olha para ela, que não tira os olhos dele. Incomodado, ele pergunta se ela tem algo a dizer. Sem jeito, ela responde que sim. Por que você não fala primeiro? Você ia me dizer algo mais cedo, não? Sam se desculpa, dizendo que achou que seria meio aleatório, especialmente porque eles nem são tão próximos ou algo assim. Mia, toda animada, responde que está tudo bem, que eles podem se conhecer melhor depois. Vamos lá, você pode me dizer o que é? Depois de tanta insistência, Sam finalmente decide falar. Mia já está super animada e cheia de esperança. Você sabe algo sobre a garota chamada Blossom, da classe 3? Mia, claro, não esperava ouvir isso. E pior, era algo sobre a Blossom. Ela pergunta como deveria saber. Sam, percebendo a indignação dela, se desculpa e diz que achou ter visto as duas juntas mais cedo. Ela pergunta por que ele quer saber sobre a Blossom, o que está rolando entre eles. Sam responde que não é nada disso. Eu só estou curioso sobre ela, só isso. Depois de ouvir isso, Mia fica encapetada. O sinal toca e ela vai embora. Enquanto caminha, está tomada por puro ódio e tristeza ao mesmo tempo. Aquela vadia. Na casa de Matthew, Blossom termina de lavar suas roupas. Agora é a vez dele. Enquanto coloca as roupas na máquina, pensa: eu não me canso de ver ela se vestindo desse jeito. E se estamos morando juntos é porque estamos namorando? Ou talvez, se isso fosse a nossa lua de mel, eu andaria atrás dela e então eu faria. A seca do garoto tá forte, mas ele pensa melhor e tenta se livrar daqueles pensamentos sujos. Eu tenho que parar de pensar nesse tipo de coisa. Mas aí ele vê algo dentro da máquina. Se pergunta o que é. Quando tira, percebe que é uma calcinha. Nesse instante, Blossom aparece atrás dele. Matthew, todo envergonhado, percebe que ela viu. Blossom só estende a mão e ele devolve sem dizer nada. Ela, envergonhada e toda fofinha, esconde a peça e pede desculpas. Eu vou ter certeza de pegar tudo da próxima vez, e sai correndo. Enquanto termina de lavar suas roupas, Matthew fica pensando, mesmo que ela não seja minha namorada, mesmo que essa não seja nossa lua de mel, eu ficaria muito feliz se a Blossom continuasse por aqui. De repente, um celular toca. É o da Blossom. Ela atende. Matthew até tinha esquecido que ela tinha um celular. A pessoa do outro lado fala algo sobre amanhã. O protagonista não sabe quem é, mas percebe que Blossom está com um olhar meio triste. Ela logo em seguida entra no quarto. Matthew nunca a viu desse jeito. Na cidade, aquelas garotas estão lá, conversando com uma menina da escola que mora naquela vizinhança. Elas perguntam se ela conhece a Blossom, e ela responde que sim. Uma delas se aproxima e pergunta se a viu saindo com homens mais velhos. Gaguejando, ela responde que não. Mia, que está presente, manda que parem, pois estão assustando a garota. Pede para que falem com mais gentileza. Mia se aproxima dela e pergunta se ouviu os rumores na escola sobre a Blossom estar perambulando por aquela vizinhança e se por acaso a viu por ali. A garota continua negando. Mia fica calada, se aproxima e, já sem paciência, a intimida, exigindo que conte o que sabe. Assustada, a garota diz que alguém viu a Blossom perto do Hambúrguer King. As três então decidem procurá-la. Ali é onde ficam todos os motéis. Então isso parece bem provável. Mia concorda, certa de que vão encontrá-la. E então, nós vamos mostrar para a escola inteira que aquela garota não é nada além de alguém que faz sexo por dinheiro. A noite passa, e na manhã seguinte, Matthew desperta. Dessa vez não está com o papel higiênico ao lado. Olha o celular e percebe que já é meio-dia. Ficou jogando a noite toda. Sai do quarto apressado para preparar o café da manhã para a Blossom. Porém, ela já o preparou. Matthew fica corado, e Blossom o cumprimenta. Ele retribui. Blossom o chama para comer. Ele se senta e percebe que só há o suficiente para ele. Pergunta o que ela irá comer. Ela já está se arrumando para sair. Matthew pergunta se ela vai para algum lugar específico. Ela, sem jeito, responde que sim, que vai apenas a algum lugar. Matthew pergunta para onde, mas ela não diz nada, apenas desvia o olhar. Percebendo, Matthew deseja que ela se divirta. Blossom não responde, e ao sair comenta. Eu talvez não volte hoje à noite. Ela então sai e Matthew fica encarando a porta. Então, isso quer dizer que existe alguma chance dela voltar, certo? O tempo passa. Matthew assiste TV, mexe no celular, apoia a cabeça na mesa e pensa na Blossom. Deve ser porque eu me acostumei a viver com a Blossom, mas é realmente solitário sem ela. Já são 9 da noite, talvez eu deva mandar uma mensagem.
Ele pensa que talvez seja um incômodo, talvez ela não volte mais. Já está sentindo falta dela. Onde será que ela está agora? Ele lembra do momento em que ela recebeu aquela ligação, e depois do que aquelas garotas disseram, sobre a Blossom sair com homens velhos por dinheiro. Pensa nessa possibilidade, mas logo descarta. Sem chance, isso é ridículo. Na cidade, naquela rua onde Mia estava, Blossom está caminhando junto de alguém mais velho. Em um karaokê, estão aquelas 3 garotas. Elas estão exaustas de tanto procurar pela Blossom. Uma delas liga o som, mas Mia a manda desligar. Não estão ali para cantar. A garota obedece e desliga. Mia então propõe que, desta vez, se dividam. Pede para que cada uma delas verifique novamente todos os motéis, passando por cada um 2 vezes. Uma das garotas pergunta se realmente vão encontrá-la apenas fazendo isso. Será mesmo verdade? E se for só um rumor? Mia responde que isso não é um problema, que podem procurar mesmo assim. Em seguida, pergunta à garota se, por acaso, as pernas dela estão doendo. A garota não entende. Mia então se levanta, se aproxima e começa a pisar nas pernas dela, perguntando em tom irônico se com essa massagem ela está melhor. Desesperada, a garota responde que sim, que está melhor agora. A de cabelo curto percebe algo. Olha pela janela e vê a Blossom com aquele cara. Ela chama Mia e conta o que viu. As 3 saem rapidamente do karaokê, se dividem e começam a procurar pela Blossom, olhando por todos os lugares próximos, mas não a encontram. Perderam ela de vista. Mia se senta na calçada e desiste de procurá-la. A de cabelo curto aparece na frente dela. Mia a encara. Ela nega com a cabeça. Também não encontrou a Blossom. Mia baixa a cabeça, indignada, e começa a xingar sem parar. Nesse momento, a de cabelo curto recebe uma mensagem, provavelmente de sua amiga. Ela pede para Mia olhar o celular. É uma foto da Blossom caminhando com aquele cara, e outra dele entregando dinheiro para ela. Mia sorri, e em seguida, a cena corta para a casa de Matthew. Ele dormiu demais, já são 11 horas. Ele se levanta e olha pela janela. Blossom sempre deixava as cortinas fechadas. Mesmo que Matthew as abrisse, ela sempre fechava em seguida. Talvez ela não goste da luz do sol. Matthew então olha para baixo e vê a Blossom. Fica animado e começa a gritar. Ela está de volta. Porém, percebe algo estranho. Ela olhou rapidamente para o prédio ao lado e logo disfarçou. Matthew também olha para lá, mas não vê nada. Não há nada ali. Seu celular, que está sobre a mesa, começa a vibrar. Várias mensagens chegam, e entre elas as fotos da Blossom com aquele cara mais velho. Matthew a recebe na porta de casa, feliz por ela estar de volta, e pergunta como foi o dia. Blossom responde que foi mais ou menos. Ela entra, lembra de algo, para e tira algo da mochila. É dinheiro. Ela quer entregar a Matthew. Ele encara, enquanto seu celular não para de vibrar. Matthew se pergunta se aquilo é para ele, e Blossom acena, confirmando. Matthew pergunta se deve comprar algo com aquele dinheiro. Mas não é isso. O dinheiro é para ajudar no aluguel, já que ela está morando na casa dele. Matthew fica surpreso. Ela não precisava pagar. Porém, Blossom insiste. Você não pode ser muito legal. As pessoas vão se aproveitar de você. Matthew fica calado e Blossom vai para o banho. Enquanto isso, ele permanece sentado no sofá, pensando que precisa agradecer a ela depois. Se pergunta onde ela conseguiu aquele dinheiro. Ele perde a paciência, pois seu celular não para de vibrar e decide olhar. É uma mensagem em um grupo. Matthew se pergunta por que o colocaram ali. Enquanto Blossom toma banho, Matthew lê as mensagens. Estão falando mal dela por causa das fotos enviadas. Dizem que já sabiam que ela estava fazendo isso e que sempre que sentavam ao lado dela na sala, sentiam um cheiro de peixe. Blossom continua no banho. Matthew finalmente vê a foto e descobre o motivo de tudo aquilo. A noite passa e na manhã seguinte, Blossom está assistindo TV. Matthew se pergunta se ela realmente está fazendo aquilo com pessoas mais velhas. De repente, a campainha toca. É o Sam. Os dois se comunicam apenas através de olhares, e Blossom se esconde. Matthew abre a porta e cumprimenta o amigo. Sam não diz nada. Não sabe como começar. Ele tenta falar, mas percebe algo. Há 2 pares de tênis na entrada. Conclui que Blossom está ali. Matthew tenta negar, mas ela aparece. Sam a encara e, prestes a perguntar algo a Matthew, desiste e diz: Eu estava indo tirar algumas fotos na beira do rio. Por que vocês não vêm comigo? Os dois o encaram, e a cena corta para o rio. Blossom pensa em tirar fotos das rosas, pega o celular e se abaixa, mas o Samsung dela não é dos melhores.
A câmera é muito ruim. Sam se aproxima, percebe que ela está tendo dificuldades e oferece sua câmera, já configurada no modo automático. Ela só precisa apontar para a direção certa. Blossom pode ficar despreocupada. Ele pode usar o próprio celular para tirar fotos. Ela agradece e Sam fica feliz. Enquanto ela tira fotos, Sam fala com Matthew. Ei, Matthew, você viu aquelas fotos de ontem, não viu? Você sabia? Enquanto o clima fica tenso, Blossom se diverte tirando fotos. Com a câmera em mãos, ela percebe algo estranho neles e encara os dois. Matthew tenta escapar da pergunta, mas Sam já sabe. Sam pergunta se Matthew contou a ela. Ele não responde. Sam suspira e, se aproximando de Blossom, diz que vai contar tudo. Matthew tenta impedi-lo, mas ele já decidiu. Sam chama a atenção de Blossom e mostra a foto que está sendo espalhada pela escola inteira, junto com os boatos de que ela estaria sendo paga para sair com caras mais velhos. Matthew espera que ela diga algo, mas Blossom permanece em silêncio. Sam então pergunta se o boato é realmente verdade. Blossom encara os dois e responde. Não importa o que eu diga. É isso que todo mundo quer que eu seja. Os dois ficam sem palavras, até que Matthew decide quebrar o silêncio. Eu não ligo para o que todo mundo pensa. Eu acredito em você, Blossom. Ao ouvir aquelas palavras, Blossom se sente mais confiante. Sam olha para Matthew. Se seu amigo acredita nela, ele também acredita. Blossom então nega. Não, eu não faço esse tipo de coisa. Em casa, Matthew se prepara para ir à escola, enquanto pensa no que Sam disse a Blossom. Não sabemos o que vai acontecer quando você for à escola amanhã. A única coisa importante para mim é que o Matthew pode se machucar por sua causa. Apenas saiba que eu não vou ficar sentado assistindo enquanto isso acontece. No presente, Matthew se pergunta se Blossom vai mesmo conseguir ir à escola. Porém, ela já está pronta e o chama para irem. Matthew concorda. No caminho, ele continua preocupado com a situação. Ela realmente não tem medo de ir à escola? Não parece que se importa com o que os outros pensam, mas... Olhando para ela, Matthew percebe uma leve hesitação. Quando volta a olhar para frente, vê alguns alunos. Blossom para e começa a tremer. O protagonista sente que precisa fazer algo para acalmá-la. Ela está muito assustada. Então ele chama a atenção de Blossom e decide tentar algo que seu pai lhe ensinou. Pega uma moeda, movimenta as mãos de um lado para o outro e... A moeda sumiu. Blossom não reage, permanece em silêncio, até que a moeda escorrega dos dedos de Matthew e cai no chão. Matthew pensa que isso não vai animá-la de jeito nenhum, mas Blossom se abaixa para pegar a moeda, sorri e diz: Você falhou, então eu vou ficar com isso, certo? Matthew fica feliz. Aquilo realmente conseguiu animá-la um pouco. Agora, ambos precisam seguir em frente. Não há como esse truque ser o suficiente, mas a Blossom ainda sorriu para mim. Eu vou protegê-la. Não importa o que aconteça. Na escola, todos estão falando sobre Blossom. Estão se perguntando se ela realmente virá hoje para a aula. Seria uma loucura da parte dela. Algumas garotas apostam que todos os caras da classe vão começar a economizar dinheiro a partir de agora. Elas se perguntam, como ela consegue fazer isso com um velho? Mia está sentada, escutando tudo, e não consegue segurar a risada. O tempo passa, e o professor já começou a aula, escrevendo o conteúdo na lousa. Enquanto isso, todos os alunos mantêm os olhares vidrados em Blossom. Matthew não consegue fazer nada, apenas observa. Uma garota começa a zombar. Que nojo! O professor fica irritado e pergunta quem disse aquilo. Então o outro aluno comenta. Com licença, acho que alguém aqui está grávida. Todos começam a rir. O professor os repreende, mandando que fiquem calados, dizendo que isso não é algo para se brincar. Os alunos pedem desculpas. Matthew, angustiado, apenas observa a situação. O sinal toca e a aula termina. No intervalo, Blossom caminha pelo corredor, enquanto os alunos continuam não tirando os olhos dela. Então, ela percebe algo. Matthew está atrás dela, tentando bancar o guarda-costas, olhando para todos os lados, atento. Blossom apenas o ignora e segue em frente. Matthew pensa, com quem estou brincando? Eu não posso proteger a Blossom de todos. Eu nem disse nada quando todos estavam rindo dela na aula. Sou apenas um idiota inútil que não ajuda em nada. Eu sei disso, mas eu não posso simplesmente deixá-la sozinha assim. Logo depois, ele percebe algo. Blossom está entrando no banheiro. Ela apenas o observa de canto. Ele sabe que não pode entrar lá. Matthew para e decide esperar até que ela saia. Enquanto está sentado, esperando, algumas garotas percebem que Blossom entrou no banheiro. Elas comentam, rindo, que agora todos os banheiros devem feder e se perguntam se deveriam pedir a alguém para desinfetar. Em meio às risadas, as três entram no banheiro.
Matthew apenas escuta. Logo ouve uma delas pegando uma mangueira, dizendo que vai começar a limpar o banheiro. Matthew entende imediatamente o que está prestes a acontecer. O protagonista decide fazer algo, mas alguém aparece na sua frente. É Sid, que o encara. O protagonista não diz nada. Sid comenta que não vai bater nele, só quer perguntar uma coisa. Eu não vou mentir, eu gosto muito da Blossom. Por isso não bati nela quando ela me irritou da última vez. Mas no fim das contas, ela era só uma prostituta. Então, quanto você pagou a ela? Matthew responde. Você está errado. A Blossom não é assim. Não fale como se não soubesse quem ela realmente é. Sid perde a paciência e lhe dá um tapa. Dentro do banheiro, Blossom está sendo molhada. Rindo, as garotas se perguntam se há alguém lá dentro, mas concluem que, se tivesse, com certeza já teria dito algo. Do lado de fora, Sid puxa Matthew pelos cabelos. As garotas finalmente saem do banheiro, e quando se afastam, Blossom também sai, toda encharcada. Ela olha para onde Matthew estava, mas ele já não está mais lá. Sid o levou para um local isolado. Ela olha para o corredor e não o vê. Fica preocupada e sai correndo para procurar na sala, mas ele também não está lá. Ofegante, vai procurá-lo em outro lugar e tenta ligar para ele, porém Matthew não atende. Sid está batendo nele até se cansar. Enquanto pisa em Matthew, Sid manda que ele pare de irritá-lo. Porém, Matthew não volta atrás no que disse. A Blossom nunca faria aquele tipo de coisa. Sid fica ainda mais irritado e não para. Blossom continua procurando por ele. O intervalo acaba. Blossom entra na sala e vê seu assento todo bagunçado. Olha para o assento de Matthew, e ele ainda não chegou. Blossom entra em desespero. Na outra sala, Sid chega. O professor pergunta onde ele estava e por que demorou tanto. Ele responde que estava no banheiro e se desculpa. Sam escuta um aluno comentando que viu Sid arrastando algum perdedor para o telhado no intervalo. Ele parecia irritado. Sam olha para o valentão preocupado. Aquilo pode ter sido com o Matthew. Ele continua escrevendo enquanto o tempo passa. Blossom faz o mesmo. Ambos estão preocupados. O tempo passa e a aula termina. Sam se levanta da carteira e sai correndo. Encontra Blossom no corredor. Ela conta que Matthew está desaparecido. Não sabe onde ele está. No telhado, Matthew está apenas vivo, nem consegue se mexer direito. Sam já desconfiava que ele podia estar ali, então o encontra junto com Blossom. Matthew se desculpa com os dois. Não podia voltar daquele jeito para a sala de aula. Talvez seja melhor ir para casa. Blossom não diz nada. Sam vê o estado do amigo, e logo o ódio cresce. Na sala de aula, Mia está à procura de Sam. Ele não está lá, porém logo alguém chega. É ele. Mia se anima. Ei, Sam. Eu só queria saber se você precisava de uma modelo para o seu... Porém, Sam passa reto, nem olha para ela. Entra na sala, vê Sid e se aproxima dele. Sid percebe seu olhar e, quando vai falar algo, leva um chute bem na cara. Quando vai cair no chão, Sam o segura e lhe dá outro soco, bem no queixo. Todos olham sem acreditar. Sam continua espancando Sid. Ele já tinha avisado antes. Não era para colocar a mão em seu amigo. A cena muda para a casa de Matthew. O coitado está todo remendado. Blossom está cuidando de seus ferimentos. Deve estar melhor agora. Matthew agradece sua ajuda. Os dois se encaram. Blossom guarda as coisas e se levanta, sem dizer nada. Matthew se pergunta se Blossom está bem. Ela faltou à aula só para cuidar dele. Antes, no telhado, Blossom pegou em seu braço e se ofereceu para levá-lo à enfermaria. Porém, Sam não concordou. E se os professores começarem a fazer perguntas? Eles podem descobrir que Blossom fugiu de casa. Você não quer que seus pais se preocupem, não é? Os dois não dizem nada. E Sam se despede, dizendo que vê os dois amanhã. Voltando ao presente, Matthew percebe que Sam estava muito bravo. Talvez ele pense que tudo isso é culpa de Blossom. De repente, Matthew escuta algo. Quando olha, vê Blossom pronta para sair de casa com todas as malas prontas. Matthew pede para ela esperar e pergunta para onde está indo. Blossom responde que vai para qualquer lugar. Matthew não entende por que ela está fazendo isso de repente. Ela responde: Você se machucou por minha causa. É isso que acontece com todo mundo quando estão ao meu redor. Matthew não entende. Aquilo não foi culpa dela. Não foi ela quem o bateu. Blossom não para, e Matthew a chama, pega em sua mão e pede para ela não ir. A mala cai, e Blossom olha para ele, encarando-o. Porém, ela se vira novamente e tenta seguir em frente. Já se decidiu. No entanto, Matthew não larga seu braço. Ele diz: Blossom, você não tem que ir para qualquer lugar. Foi por isso que você veio à minha casa, não é? Fique aqui. Esta é a nossa casa.
Ouvindo aquilo, Blossom se lembra do passado, de onde morava antes. Blossom finalmente para e pergunta: Sério? Eu posso realmente ficar aqui? Sorrindo, Matthew responde que, claro, ela pode ficar. Blossom não consegue se conter e começa a chorar sem parar, apertando a mão de Matthew. No dia seguinte, na escola, quase todos os alunos comentavam sobre a briga entre Sid e Sam. Ninguém imaginava que Sam fosse esse tipo de pessoa. Ele sempre passava a imagem de um aluno estudioso. Ninguém sabia ao certo o motivo da confusão. A surra foi tão grande que Sid nem apareceu na escola. Na sala de aula, Sam aparece e chama Blossom. Ela hesita por um momento, lança um olhar para Matthew, depois se levanta e sai. Do lado de fora, ela encontra Sam. Os dois se encaram em silêncio. Blossom, então, toma a iniciativa. Diz que Matthew está preocupado com ele e se sente culpado pela briga com Sid. Mas a verdadeira razão de Matthew estar em perigo é culpa de Blossom. Ela fica triste. Sabe que ele tem razão. Sam, sem mudar a expressão, diz: Você não vai mais precisar se preocupar com o Sid. Mas quem sabe? Talvez alguém comece a perseguir você ou o Matthew. Blossom não diz nada. Se dependesse apenas de Sam, ele impediria Blossom de sair com Matthew, mas não pode forçá-la a deixar de ser amiga dele. Além disso, parece haver uma boa razão para Blossom estar na casa de Matthew. Sam tem uma ideia que talvez funcione para resolver a situação. Se eu contar a todos que as histórias sobre você eram apenas boatos, talvez eles acreditem em mim. Antes que Blossom possa responder, Matthew aparece. Para ele, essa ideia só traria mais problemas para Sam. Ele pede ao amigo que não se preocupe, pois logo todos vão esquecer o boato. Sam encara os dois. Blossom se aproxima de Matthew e segura o braço dele, concordando com o que ele disse. Sam desiste, decide não se envolver e, quando está prestes a sair, pede que falem com ele caso aconteça alguma coisa. Matthew olha para a mão de Blossom. Ela também percebe, solta o braço dele e sai andando, deixando Matthew corado. Quando está saindo, ela o chama para voltarem juntos. O garotão concorda. De volta à casa, Matthew pensa: Blossom depende de mim. Esta é a nossa casa. Quero assumir a responsabilidade pelo que disse a ela naquela época. Já no segundo sono, Matthew sente algo o incomodando. Tenta se ajeitar na cama, mas não adianta. Abre os olhos e vê Blossom deitada ao seu lado. Ele se pergunta o que ela está fazendo ali. Pela expressão dela, parece estar confortável. Matthew tenta se controlar, seu coração dispara. Não se preocupe. Vou garantir que você tenha um lugar para ficar. A noite passa. Blossom acorda, olha para o lado e não vê Matthew. Percebendo que ele acordou cedo, fica corada e começa a procurá-lo. Sai do quarto e vê Matthew falando ao telefone com sua mãe. Ele conta que está acordando bem cedo esses dias. Hoje mesmo já está se preparando para ir à escola. Todo remendado, Matthew pede para a mãe não se preocupar, pois está se cuidando. Blossom, ouvindo a conversa, não tira os olhos dele. A mãe de Matthew diz: Está certo. Seu pai e eu estaremos aí amanhã à noite. Então é melhor você estar pronto para preparar algo gostoso para o jantar. Mal podemos esperar para vê-lo novamente, filho. Matthew olha para Blossom. Aquilo é um problema. Seus pais não sabem que ela está morando com ele. Nervoso, Matthew conta que seus pais vão estar ali amanhã, pois conseguiram folga no trabalho. Blossom não entende todo aquele desconforto. Por acaso ele não é próximo deles? Deveria estar feliz em vê-los. Porém, não é isso. Ele está feliz. Mas se eles aparecerem amanhã, vão acabar descobrindo sobre a Blossom. Os dois ficam em silêncio. Blossom pede para ele esconder as coisas dela, pois vai pegar algumas roupas e sair por alguns dias. Matthew pergunta para onde ela vai. Blossom responde: Tudo bem, eu posso me cuidar por uma semana. A cena corta para o telhado da escola. Mia está lá junto de suas amigas. A de cabelo amarrado conta que todo mundo viu Sid levando um perdedor até o telhado, e esse perdedor sempre está com a Blossom. Ou seja, ela está dizendo que Sam espancou Sid por causa da Blossom. Mia pergunta se ela tem certeza disso. Caso não seja verdade, vai rasgar a boca dela. A garota não gosta de ouvir aquilo, fica brava e diz: Não é óbvio. Foi você quem me disse para descobrir por que o Sam fez isso de qualquer maneira. Antes que ela termine, Mia dá um chute bem no estômago dela. A garota fica sem ar. Mia segura os cabelos dela, irritada com o fato de que ela anda falando demais ultimamente. Eu pareço uma estúpida para você? Tem certeza? Porque definitivamente parece que você me acha idiota. A garota se desculpa, diz que sente muito. Porém, Mia não para. Joga a cabeça dela no chão pensando que ela está brincando com sua cara.
Mia então sai caminhando, mas quando a garota começa a se levantar, ela volta e dá outro chute nela. A de cabelo curto apenas observa. Mia sai do local xingando, completamente maluca das ideias. A cena corta para a cidade. Matthew está caminhando com Blossom. Ela aponta para o lado e diz que vai por ali. Matthew pergunta se ela realmente vai ficar bem. Ela apenas acena e os dois se despedem. Blossom segue seu caminho, e Matthew só observa ela se afastar pensando meio cabisbaixo. Eu disse a ela que era nossa casa. Blossom para no meio da rua, olha para frente e vê uma multidão de pessoas. Não sabe para onde ir, mas pensa em algo e segue em frente. Consegue encontrar um banheiro para se trocar. Não pode andar por ali com aquele uniforme da escola. Quando sai, vai para uma lan house. O tempo passa e já é noite. Enquanto joga, um garoto passa por trás dela, lança um olhar para as pernas dela e encara seu rosto. Ele a reconhece. É a Blossom, que estuda no mesmo colégio que ele. Decide contar ao amigo que a viu e o chama para irem falar com ela. O amigo não entende. Ninguém gosta dela no colégio. Por que iriam falar com ela? O garoto responde impaciente. Todo mundo diz que ela faz sexo por dinheiro. Então talvez ela tope se a gente pagar. Os dois se aproximam dela. Blossom fica incomodada. Eles perguntam se ela os reconhece. Já se viram algumas vezes na escola. Ela apenas olha e não responde, e volta para a gameplay. Um deles se aproxima mais, e pergunta quanto custa para ela fazer com eles. Blossom diz que eles fedem a perdedores e manda os dois se afastarem. Ambos ficam com raiva. Dizem que se o problema for dinheiro, eles têm. Ela se levanta e sai correndo. Lá fora, dá a volta na loja, tentando escapar. Mas um deles saiu pelo outro lado. Ele aparece e pergunta por que ela está correndo. O outro a chama de vadia e diz que não fizeram nada. Falam que todo mundo na escola sabe que ela dorme com qualquer um por dinheiro, e que eles não estão pedindo de graça. Blossom, ofegante, pergunta quanto eles têm. Os dois se animam. Ela diz, vai ser 40 mil reais, cada um. A felicidade dos dois logo vai embora. Perguntam se ela acha que pode brincar com a cara deles. Você não é tão cara assim, tá achando que é quem? A Mia Khalifa? Blossom pega o celular. Os dois logo pensam que ela está ligando para a polícia. Tentam se justificar. Dizem que não fizeram nada de errado. Ela responde, vocês conhecem aqueles estudantes do terceiro ano que foram expulsos por brigar no ano passado? Estou ligando para eles agora. Tenho certeza que vão ficar felizes em ver vocês. Os dois se cagam de medo. Blossom começa a contar que tem um casal de idiotas atrás dela. Mas, quando está prestes a dizer onde está, os dois saem correndo, desesperados. Não era para terem falado com ela. Ela deixa aquele local e sai correndo pela rua. Sente novamente aqueles olhares nela. Fica desesperada. Não consegue se livrar daquele desconforto. Pensa em Matthew. Tropeça e cai no asfalto. Tempo depois, está numa escada. Ralou o joelho e está colocando um curativo. Sua mão também está toda ralada. Ela não sabe para onde ir agora. De repente alguém chama por ela. Ela olha. É Sam. Ele pergunta o que ela está fazendo ali. Blossom não sabe o que responder. Sam percebe seu joelho ferido. Ela se levanta e diz que não é nada. Ele logo supõe que ela está brava por vê-lo. Quando ela está prestes a sair, olha para a rua e vê a multidão. Aquela sensação de estar sendo observada não a deixa seguir em frente. Sam percebe seu desconforto e a chama. Eu estava indo pegar algo para comer agora. Quer vir comigo? Os dois então saem para comer. Blossom espera por Sam, que foi comprar a comida. Quando ele volta, entrega um cachorro quente para ela. Blossom, já tirando o dinheiro, pergunta quanto custou. Sam pede para ela não se preocupar. Blossom achava que ele não gostava dela. Ele responde que realmente não gosta. Ela não entende. Por que então ele está comprando aquilo? Ele responde, porque você parece estar quebrada. Blossom não gostou muito das palavras, mas de fato ela não tinha nenhum dinheiro. Sam pede para ela não se incomodar. Vamos voltar. Está muito cheio por aqui. Os dois então vão para um local com menos pessoas e começam a comer. Blossom de repente diz que também não gosta dele, que ele é assustador. Sam não entende, não fez nada com ela. Ela diz que ele espanca pessoas. Ele responde que aquilo foi necessário. Aquele cara estava batendo em Matthew. Ele iria continuar se ele não fizesse nada. Blossom pensa bem e agradece por ele ter feito aquilo. Sam diz que ela realmente gosta do Matthew. Ela responde que sim, que ele é legal. Você não sabe sobre o que eu tô falando, não é? Você é uma criança. Ela não entende o que ele quer dizer e mela o cabelo com a própria comida. Sam percebe e avisa. Ela olha e acaba comendo, mordendo o próprio cabelo. Sam comenta que ela realmente é uma criança. Isso a deixa envergonhada. Blossom então começa a devorar o cachorro-quente em alta velocidade, se levanta e diz: Eu não sou uma criança, seu valentão. Sam odeia ser chamado de valentão. O que ele fez foi necessário. Até pouco tempo atrás ela estava agradecendo por isso. Blossom diz que pessoas que batem nos outros sempre acabam batendo nos próprios amigos.
Isso não é verdade, ele afirma. Diz que fez aquilo para ajudar o Matthew. Blossom não acredita. Para ela, só por ele ser mais forte que o Matthew, ele já pode sair mandando nele por aí. Quando Sam tá prestes a responder, uma mulher aparece diante deles. Daquelas videntes que quase sempre aparecem em animes. Ela atrai os dois, dizendo que algo sério vai acontecer com eles. Os dois olham para ela e não resistem. Esse paranauê que ela irá fazer vai custar R$40. Ela começa a leitura, vai ver o futuro que aguarda os dois. Ela puxa uma carta, tá tremendo, vê um belo fogo. O fogo do amor. Os dois ficam tipo, paguei 40 por isso? Perdem a paciência e vão embora. Sam comenta que aquele fogo tá mais pra fogo da guerra. Ele se sente enganado. Jurava que ela ia dizer algo sobre o Matthew. Blossom o chama de criança. Envergonhado, Sam diz que não é tanto quanto ela. Blossom o encara e mostra a língua. Realmente, ela é uma criança. Sam tenta segurar a risada. Ela não entende muito bem por que ele está rindo. Ele diz, sabe, você é mais faladora do que eu pensei. Ela fica sem jeito, e Sam continua. Eu não te odeio. Você é uma boa pessoa. Ambos somos amigos do Matthew. Então talvez a gente possa ser amigo também. O que você acha? Eu sou bem legal, não? Blossom responde que não. Sam suspira e chama ela pra ir logo. Vão perder o ônibus se demorarem. Blossom o segue. Na casa de Matthew, ele está lidando com os pais. Os dois estão preocupados com o rosto dele. Está mais feio do que o normal. A mãe pergunta que tipo de futebol ele anda jogando. Matthew tenta acalmar os dois, dizendo que foi só um acidente. Mas eles não acreditam. Sentem muito por tê-lo deixado sozinho. Matthew pede para os dois pararem. Já está bem crescido. Mas no fundo, ele só pensa em uma coisa. Se pergunta se a Blossom tem algum lugar para ficar. A cena retorna para os dois. Eles estão sentados na parada de ônibus. Sam pergunta se ela vai pegar o ônibus que vai para a casa do Matthew. Ela demora um pouco para responder, e então diz que sim. Mas Sam percebe algo. O ônibus chega. É justamente o que ela supostamente estava esperando. Sam se despede, diz que a vê amanhã na escola, mas Blossom para, e não entra no ônibus. Sam a chama. Ei, Blossom, você não tem pra onde ir, né? É porque os pais do Matthew estão em casa? Blossom o chama de irritante, e o ônibus vai embora. Sam concorda, ele realmente é irritante. Ele não pode evitar, tava óbvio. Ele se levanta e diz, vamos pra minha casa. Blossom não responde. A cena corta para os dois já na casa de Sam. Ele dá uma espiada para ver se tem alguém em casa. Está tudo vazio. Os dois entram de fininho. Sam olha ao redor, checando se alguém aparece, e pede para ela subir as escadas. Ela vai na frente. Sam a segue, e acaba não resistindo. Dá uma olhada rápida para a parte de trás dela, mas desvia o olhar logo em seguida. Os dois finalmente entram no quarto. Sam a chama e comenta, o seu short tá bem curto hoje. Blossom olha para baixo e puxa o casaco imediatamente, tentando cobrir. Sam tenta se explicar. Ei, não é como se eu estivesse olhando para ele. Blossom retruca, mas você olhou para ele. Estúpido. Ele responde que realmente olhou. Qualquer um olharia com ela vestida daquele jeito. Sam pega uma roupa para ela e deseja boa noite. Blossom pergunta para onde ele está indo. Ele responde, para fora do quarto, obviamente. O quê? Achou que eu fosse dormir aqui? Blossom fica brava e dá uma bicuda nele. Sam não esperava por essa. Ela diz, eu só perguntei porque estava arrependida. Tudo bem, somos amigos. Sam deixa o quarto e Blossom vai para a cama. Seu celular começa a tocar. É uma mensagem do Matthew perguntando se ela conseguiu um lugar para dormir. Blossom se anima por ele ter perguntado e começa a responder. Escreve que tá na casa do Sam, mas pensa melhor e muda. Diz que tá na casa de um amigo. Ainda assim, preferia estar na casa dele. Matthew fica todo felizão. O tempo passa e Blossom acaba pegando no sono. De repente, alguém abre a porta. Blossom acorda assustada. Seu coração dispara. Enquanto isso, Sam está dormindo no sofá. Ele acorda ao ouvir um barulho vindo do quarto onde Blossom está. Se levanta rapidamente e corre até lá. Ao entrar, vê Blossom e um garoto jogando Jenga. Esse é Steven, o irmão de Sam. Sam, nervoso, pede para falarem mais baixo, ou vão acabar acordando o pai e a mãe. Blossom responde que eles não estão em casa, pois Steven contou que foram visitar os avós. Mesmo assim, Sam fica bravo com o irmão. Ele tinha prometido que não iria para o quarto. Blossom toma a frente e manda Sam não apontar o dedo para o irmão. Até um bebê ficaria chateado com isso. Sam não esperava levar esse sermão. Blossom continua. Você não pode simplesmente ficar furioso com as pessoas. Isso se chama ser um valentão. Dessa vez, não deu pro Sam. Perdeu no argumento e ficou calado. Sem alternativa, pediu desculpas. Blossom então pergunta a Steven se ele realmente prometeu que não entraria no quarto de Sam. Ele confirma. Blossom pede para que ele mantenha suas promessas e seja um bom irmão mais velho. Certo, então vamos tentar manter nossas promessas a partir de agora. Os dois voltam ao jogo. Sam não acredita no que está vendo. Achava que seu irmão tinha medo de estranhos. Mas ali está ele, se divertindo. Sam olha para Blossom e fica vermelho. Seu coração acelera, e ele não entende o que está acontecendo. Na manhã seguinte, Steven se despede de Blossom. Ela e Sam estão indo para o colégio. Blossom estranha a expressão de Sam. Ele diz, eu nunca pensei que você podia sorrir desse jeito. Só isso.
Achei que seu rosto estivesse quebrado ou algo assim. Blossom lhe dá um chute e o chama para esperarem por Matthew. Sam diz que, na verdade, precisa ir a um lugar, e pergunta se ela contou a Matthew que passou a noite na casa dele. Blossom responde que não, que ia contar depois. Sam comenta que é melhor não contar, afinal, ela ainda está na casa de um cara. Ele pode ficar meio pra baixo com isso. Blossom concorda, especialmente vindo de você, que gosta de olhar para as pernas das garotas. Sam pede para ela parar, já tinha dito que não era isso, mas Blossom não deixa passar, e nesse clima, os dois seguem caminho. Na casa de Matthew, ele se despede da mãe e sai animado, pensando em ver Blossom na escola. Para sua alegria, ao virar a esquina, ela está lá esperando por ele. Blossom sorri e o cumprimenta. O garotão fica todo animado. Na escola, Blossom se levanta para ir ao banheiro. Matthew não tira os olhos dela e decide segui-la, com medo de que façam algo com ela de novo. Ela entra no banheiro. Nem mesmo Sam pode ajudá-la nessa situação. Algumas garotas estão por perto, prontas para aprontar com ela de novo. Matthew não consegue fazer nada. No banheiro, Blossom já estava preparada. Puxa um guarda-chuva e se protege. As garotas pensam que ela está se molhando e começam a rir. Mas de repente, algo acontece. Elas param de jogar água. Blossom não entende e sai para dar uma olhada. Foi Mia quem parou elas. Ela encara Blossom e pergunta: "Olá, Blossom, se lembra de mim?" Lá fora, Matthew escuta o barulho e se pergunta o que está acontecendo. De repente, as garotas saem de lá correndo. Em seguida, Mia sai agarrada com Blossom, convidando ela para ir à lanchonete. Matthew estranha a situação. Sabe que Mia é a garota mais assustadora da escola. Eu não sabia que ela era amiga da Blossom. É com ela que a Blossom ficou na noite passada? Ouvi dizer que ela era uma valentona. Será que vai ficar tudo bem? As duas passam por Matthew. Blossom olha para ele e diz para não se preocupar. Matthew, gado como sempre, fica todo animado só de saber que ela percebeu a preocupação dele. A cena corta para as duas, que estão almoçando juntas. Mia pergunta o que há de errado, se Blossom quer algo a mais. Ela responde que não é isso. Só estranha o fato de Mia estar fazendo isso. Afinal, não é como se fossem amigas. Mia concorda que deve ser um pouco estranho vê-la assim de repente, e então lembra de algo que aconteceu no início do ano letivo. Quando a convidou para ir ao karaokê, todos os alunos do terceiro ano também estavam lá. Pra ser honesta, eu estava observando você o tempo todo. Vi aquele cara que estava te incomodando também. Eu queria dizer pra ele parar, mas eu tinha medo que eles começassem a me intimidar se eu dissesse alguma coisa. Depois disso, Blossom afastou o garoto e saiu. Mia achou sua atitude incrível. Mas após aquele momento, todos começaram a falar mal de Blossom pelas costas. Eu me senti muito mal com isso. Parecia que tudo era minha culpa. E aquelas fotos suas que começaram a aparecer há alguns dias, quando ouvi o que estavam dizendo sobre você. Eu não aguentava mais. É tão estúpido. Ele só tem inveja porque você é bonita, confiante e muito mais. Como é que conseguem dizer esse tipo de coisa sobre alguém com quem estudam? A partir de agora, não vou deixar que eles saiam impunes. Blossom não diz nada, apenas começa a comer. Mia observa por um momento e então diz que é melhor irem para a aula. Antes de saírem, Mia pede o número de Blossom para conversarem pelo chat. Ela concorda, diz seu número e Mia fica animada. Vou te mandar uma mensagem, hein? É melhor não me ignorar. Já na sala de aula, Blossom recebe a mensagem de Mia. Ela convida para sair com as amigas, sem garotos. Blossom pensa em recusar. Mas antes que diga qualquer coisa, Mia manda outra mensagem. Estarei esperando por você no portão da escola. Vamos comer algo gostoso. Logo em seguida, chega outra mensagem agora de Sam. Ei, Blossom. Hoje tenho aula um pouco mais tarde, então me liga por volta das 10, que eu vou te encontrar. O tempo passa, o sinal toca, as aulas terminam. Blossom manda uma mensagem para Matthew, dizendo que o verá amanhã. Ele olha para ela e ela acena. Na saída, Mia está esperando por Blossom e a convida para irem comer algo primeiro. Blossom aceita. Ouvi dizer que abriram uma nova lanchonete no meu bairro. Mal posso esperar para conferir com você. Já estava ficando meio chato só nós três. Agora, você também faz parte disso. Mia olha para suas duas amigas e pergunta se elas também estão felizes. E sim, claro que estão. Em seguida, Mia encara Blossom com aquele olhar de quem vai aprontar alguma coisa hoje. Elas vão para o McDonald's. Mia vai ganhando a confiança de Blossom aos poucos. Depois de comerem, elas vão para uma loja. Lá, Mia pergunta a Blossom sobre maquiagem e pouco a pouco vai conquistando sua confiança. Ela sempre faz as amigas seguirem o ritmo, porém uma delas nem sempre gosta e fica com o pé atrás em relação a ela. O grupo continua se divertindo junto. Quando estão passando pela rua, Sam cruza com elas. Ele vê Blossom bem próxima de Mia e acha aquilo estranho. Antes, Mia havia dito que não conhecia Blossom. Enquanto o grupo caminha, Blossom para e diz que vai para casa. Tem que estar em casa às 10. Mia lamenta, mas entende. Na verdade, hoje é meu aniversário e estávamos a caminho da casa da minha amiga para a minha festa de aniversário. Sua companheira estranha. O aniversário dela era em outra data. Mia rapidamente lança um olhar ameaçador para ela e a garota fica quieta. Eu sei que você não gosta de ficar perto de estranhos e todos os meus amigos estarão lá, então acho que você não vai querer ir, né? Blossom fica em silêncio, abaixa a cabeça pensativa. Mia se despede, agradece por ela ter aceitado sair juntas hoje.
Na casa de Sam, Steven tá doido pra ver a Blossom novamente e pergunta se ela tá perto de vir. Sam responde que não sabe, que ela estava saindo com as amigas. Steven insiste e pede pra ele perguntar quando ela virá. Sam, já meio sem paciência, começa a digitar. Envia a mensagem e diz que Steven tá sentindo muita falta dela. Os dois esperam a resposta, até que ela chega. Desculpa, eu não liguei. Hoje vou ficar na casa de uma amiga. Te vejo amanhã. Steven desanima, e Sam também. Voltando ao grupo, Mia está ao telefone com alguém. Diz que está quase chegando e que está levando uma amiga da escola. Apenas espere até vê-la. Ela é muito bonita. Elas enfim chegam e todas entram. A casa está bem bagunçada. Blossom olha ao redor e vê cigarros espalhados, bebidas, tudo fora de ordem. Ela não gosta muito daquele ambiente. Mia pede para que ela se sente, e Blossom concorda, mas antes quer saber de quem é a casa. Mia responde que é de um amigo, mas pede que ela se sinta à vontade. Blossom fica com o pé atrás, mas resolve ficar. Mia sorri. O tempo passa e elas começam a beber. Mia pergunta a Blossom se ela bebe. Ela responde que não, realmente não gosta de álcool. Pode levar um tempo para se acostumar. De repente alguém toca a campainha. Mia comemora por eles enfim terem chegado. São 3 garotos, e pela aparência, não parecem boas pessoas. Eles perguntam se já começaram. Mia pede para que eles se apresentem à sua amiga, Blossom. Os 3 a encaram. Ela tenta cumprimentá-los, mas o loiro já se anima, dizendo que ela é muito bonita. Mia já tinha dito isso antes. Ele se aproxima de Blossom e pergunta se ela tem namorado. Blossom não gosta da situação e diz a Mia que vai embora. Mia lamenta, pede para que ela fique mais um pouco, afinal seus amigos acabaram de chegar. O loiro também insiste, pede para ela ficar só mais 1 minuto. Diz que não é como se eles fossem bandidos ou algo assim. A outra amiga de Mia já entendeu o que vai acontecer e fica desconfortável. Sai pra fora e tenta entrar em contato com Matthew, mas ele não atende. Lá dentro, outro dos garotos começa a falar com Blossom. Pergunta se ela sabe quem ele é. Ela responde que não. Com um tom ameaçador, ele diz que também não a conhece e pergunta o que diabos ela está fazendo na casa dele. Blossom não sabe o que dizer. Começa a se levantar e diz que vai embora. O maluco começa a rir. Tava só brincando. Diz pra ela relaxar, ficar o tempo que quiser, e pergunta se quer uma bebida. Lá fora, Matthew finalmente atende. A garota não perde tempo e conta que Blossom está em apuros, e ela vai mandar o endereço para ele. Matthew não entende. A garota explica. Escuta, idiota! Tem um monte de caras maus que estão prestes a fazer algo realmente ruim com a Blossom, ok? Isso é tudo que eu sei. Você cuida do resto. Lá dentro, Mia não tira os olhos de Blossom. O loiro tenta se aproximar, oferecendo uma bebida, mas ela recusa. O outro também insiste e chega a pegar no ombro dela. Blossom se assusta, mas afasta a mão dele com um movimento do ombro. O valentão não gosta nada daquilo. Na rua, Matthew corre desesperado em direção ao local, mas não faz ideia do que vai fazer quando chegar lá. Então resolve parar. Ele sabe que é um merda e decide ligar para seu amigo. Sam atende e pede para ele falar mais devagar. Matthew conta tudo o que está acontecendo, desliga e volta a correr. Sam pega a bicicleta e também segue para o local. Lá dentro, o cara olha para as pernas de Blossom, encosta na perna dela e comenta que sua pele é bem bonita. O valentão observa, esperando a reação dela. Blossom então se levanta e diz a Mia que já tá indo. O valentão perde a paciência. Ei, qual é o seu problema? Para de agir como se fosse tão cara. Blossom não diz nada e tenta sair correndo, mas ele a segura pelos cabelos. Manda ela responder quando alguém falar com ela. Mia observa tudo e parece gostar do rumo que as coisas estão tomando. O valentão manda o loiro trancar a porta. Blossom não sabe o que fazer. O loiro caminha até a porta e no momento em que vai pegar na tranca leva uma bordoada no rosto e sai voando. Sam chegou, já meio cansado de tanto pedalar. O valentão não entende nada. Mia também não sabe por que ele está ali. O que estava segurando Blossom manda o grandão partir para cima. Ele avança até Sam e leva só uma na cara. O outro maluco perde a paciência e parte para cima, mas leva um chute no estômago. Fica sem ar e tenta acertar um soco. Porém Sam desvia e o derruba com uma cabeçada. De repente o terceiro acerta Sam com um chute pelas costas. Ele se vira rapidamente, mas perde a atenção do outro, que tenta atingi-lo com mais um golpe. Sam bloqueia no último segundo, e começa a trocar socos com os dois ao mesmo tempo. Enquanto isso, Matthew ainda corre pela rua, se aproximando do local. Agora, Sam vai ter que segurar os 3 sozinho. Sam até que consegue segurá-los por um tempo, porém logo eles começam a ganhar vantagem e passam a espancá-lo. Blossom se treme toda, e implora para que parem. Mia agarra um deles e suplica que parem, dizendo que vão acabar matando ele. O valentão apenas dá um chega pra lá e a joga longe. As agressões continuam. Blossom grita novamente, desesperada. Matthew finalmente aparece, pega um capacete na mesa e derruba o loiro. Os 2 valentões baixam a guarda e Sam aproveita para derrubar o grandão. Matthew segura o brutamontes enquanto Sam continua batendo no outro. O tempo passa até que a briga finalmente chega ao fim. Agora os 3 já estão do lado de fora. Blossom, sentindo-se culpada, pede desculpas. Matthew a tranquiliza e pergunta se ela está bem. Ela responde que sim. Sam suspira aliviado, feliz por todos terem saído em segurança.
Em um beco, Mia está desesperada. Seu plano não saiu como esperado. Se pergunta como e quando Blossom conseguiu chamar o Sam. A de cabelo curto também não entende. Em nenhum momento viu ela com o celular. Mia então se lembra do momento em que Sam olhou para ela com desprezo. Seu ódio por Blossom cresce ainda mais. A cena volta para os três, que caminham de volta para casa. Blossom chama a atenção dos dois e pergunta: "Vocês não vão perguntar sobre como tudo isso aconteceu?" Matthew e Sam ficam em silêncio, até que Matthew responde que tem certeza de que havia uma boa razão. Blossom agradece e diz que ele é legal. Matthew fica todo animado. Logo eles chegam no caminho que leva à casa de Sam. Matthew deseja que ele chegue bem. De repente, Blossom chama Matthew, e meio indecisa diz: "Eu queria te dizer que vou ficar na casa do Sam." Matthew não esperava por isso, e meio sem jeito, responde que isso é ótimo. "Meus pais vão embora amanhã e você pode voltar para minha casa, se quiser. Até amanhã então." Eles se despedem, e Matthew segue seu caminho. O que é esse sentimento? Quando a Blossom disse que estava hospedada na casa do Sam, por que eu senti raiva dele? É porque eu gosto dela, não é? Voltando para os dois, Blossom pergunta a Sam se está doendo. Ele responde que não, que está bem, mas fica visivelmente para baixo. Eles entram. Sam a deixa no quarto e deseja uma boa noite. Porém, antes de sair, ele revela estar curioso sobre algo e diz que tem uma pergunta. Ele sabia que Blossom não era tão próxima de Matthew, então queria entender como ela acabou indo morar na casa dele. Ao perceber a expressão nada animada dela com a pergunta, Sam se desculpa e diz que, se ela não quiser contar, tudo bem. Blossom decide contar. Para ela, Matthew parecia uma pessoa normal. A forma como ele se reunia com a família para jantar soava tão natural. Bem diferente da sua própria família, que nunca foi assim. Quando era garotinha, seus pais não conseguiam se entender. Estavam sempre discutindo, principalmente sobre emprego. Sua mãe insistia para que o marido arrumasse um trabalho. Toda vez que brigavam, seu pai saía de casa, deixando sua mãe sozinha, afundada na bebida. Eu odiava aquilo. Não dizia nada porque tinha medo da minha mãe. Sempre ficava trancada no meu quarto. Até que um dia, olhei pela janela e foi quando vi a casa do Matthew. Uma família normal. Algo que eu nunca tive. Com o tempo, minha mãe ficou ainda pior e eventualmente meu pai foi embora para sempre. Ela o amaldiçoou até o fim. Quando entrei no fundamental, ela começou a trazer homens estranhos para casa, todas as noites. Me dizia para não sair do meu quarto porque não podia deixar que soubessem que tinha uma filha. Tudo o que eu podia fazer era observar a família do Matthew e me imaginar morando naquela casa. Quando cheguei ao ensino médio, percebi que estava na mesma classe que ele. Aquilo foi meu último recurso. Eu não tinha dinheiro, não tinha para onde ir. Era a única chance de viver uma vida normal. Foi nesse momento que ela reuniu coragem para perguntar: "Ei, Matthew, você está morando sozinho agora, né? Posso ir à sua casa hoje à noite?" E foi assim que Matthew a recebeu, sem pedir nada em troca. De volta ao presente, Sam agradece por ela ter compartilhado. Sabe que não deve ter sido fácil. Blossom comenta que Matthew é uma pessoa muito legal. Sam fica um pouco abatido, mas decide sair e deixá-la em paz. Vai pro sofá e fica refletindo. Isso deve ter sido difícil para Blossom. Ela fala muito sobre o Matthew. Isso é estranho. Eu deveria estar feliz pelos dois. Mas por que me sinto tão frustrado por dentro? No caminho para a escola, os dois acabam encontrando Matthew. O protagonista se anima, mas também se sente um pouco desconfortável ao ver os dois juntos. Ainda assim, Matthew cumprimenta como sempre. Na escola, Matthew não tá nem aí pra aula de matemática, não consegue tirar os olhos de sua loira favorita. De repente, ele recebe uma mensagem, e ao olhar, se anima. À noite, depois da escola, os pais de Matthew estão prontos para sair e perguntam se ele não quer ir junto. Matthew pensa um pouco e diz que não, tá bem, todos os seus amigos estão ali. Sua mãe se emociona. Seu filhão está bem crescido agora. Seu pai chama a esposa para irem, dizendo que podem deixá-lo sozinho. Ele já é um homem e pode se cuidar. Então é isso. Eles já estão saindo. Quando eles finalmente saem, Matthew fica aliviado. Já puxa o celular e liga para Blossom. Ela já estava próxima da casa dele. A campainha toca, Matthew, todo animado, abre a porta e os dois se cumprimentam. Blossom pergunta se ele já jantou, pois comprou um pouco de comida no caminho. Matthew responde que não, e se anima ao saber que ela trouxe comida. Com o jantar pronto, eles começam a comer. Tudo voltou ao normal. Tudo acabou bem. No dia seguinte, na escola, Sam conseguiu 3 ingressos grátis para o show da banda Green Bus. Matthew se anima, gosta muito daquela banda. Os ingressos são só para hoje, então Sam estava pensando em irem juntos, os 3, caso esteja tudo bem para Blossom. Matthew também insiste para que Blossom vá com eles, a banda é muito boa. Ela aceita. Sam se anima. Eles vão depois da escola, vão poder tirar fotos com a banda. Blossom também está animada. Pela primeira vez está saindo com amigos de verdade. Nesse quadro, o autor pintou o cabelo da Blossom na cor errada. Não sei porquê, acho que foi só um erro mesmo. Escutando tudo, Mia não gosta da felicidade deles. Puxa um estilete, olha e sorri, vai aprontar novamente. Depois das aulas, Matthew chamou Blossom para irem. Ele está muito animado, ainda não acredita que vai ver uma de suas bandas favoritas. Mal pode esperar. Mas sua empolgação é interrompida quando uma garota o chama. Ela avisa que o professor quer vê-lo. Sem entender, Matthew pergunta o motivo. Nervosa, a garota responde que não sabe.
Sem opção, ele se despede de Blossom, prometendo que logo volta. Blossom observa partir, pensativa. No caminho, Matthew passa por Mia, que o encara com o celular na mão. Ao chegarem, Matthew pergunta se o professor está esperando lá dentro. A garota o impede de entrar e pede que ele espere. Nervosa, diz que vai falar com ele primeiro. Ele me disse para trazê-lo aqui, então é melhor eu conversar com ele antes. Apenas espere aqui, ok? Matthew concorda, mas não entende o que está acontecendo. Dentro da sala, a garota está visivelmente nervosa, com o coração disparado. Alguém se aproxima e pergunta se ela está procurando pelo professor. Ela, ainda mais nervosa, não sabe o que responder, se desculpa e sai correndo. Do lado de fora, Matthew pergunta o que o professor disse. A garota responde que ele deve esperar ali mesmo. Matthew estranha a situação. Enquanto isso, em frente à sala de aula, uma garota se aproxima de Blossom. Ela diz que Sam pediu para avisar que estará esperando lá fora, e que Matthew está com ele. Blossom agradece. De longe, Mia observa as duas saindo. De volta à sala dos professores, Matthew se pergunta por que ele está demorando tanto. De repente, Sam aparece e pergunta o que ele está fazendo ali, e onde está a Blossom. Matthew explica tudo, e diz que ela provavelmente está esperando por eles em frente à sala de aula. Sam estranha. Ele passou pela sala de Matthew e não a viu lá. Os dois se entreolham, confusos, enquanto a garota ao lado rói as unhas, nervosa. Finalmente, o professor chega. Estava em uma reunião. Pergunta por que eles ainda estão ali. Matthew se espanta. Disse que estava ali porque soube que o professor queria conversar com ele. O professor nega. Nunca disse isso. Matthew olha para a garota, que já está praticamente sem unhas de tanto nervosismo. Ela diz que não teve culpa de nada, só estava obedecendo ordens. Apenas fez o que lhe mandaram. Afirma que realmente sente muito, não queria ter feito isso, mas se não fizesse, Mia mataria no lugar da Blossom. O professor, confuso, pergunta o que aconteceu com Blossom. A ex-amiga de Mia se aproxima e explica que a culpa não é daquela garota. Foi Mia quem a obrigou a fazer aquilo. Matthew então pergunta onde Blossom está. A garota conta que Mia a chamou, e provavelmente ela está em perigo agora. A cena corta para Blossom, que chega ao local combinado. Uma garota diz que Sam está esperando por ela no beco. Blossom estranha, mas a garota insiste, confirma mais uma vez, e logo em seguida pede desculpas e sai correndo. Blossom olha em direção ao beco e decide entrar. Enquanto procura por Sam, Mia e sua amiga já estão lá, esperando por ela. Os dois já estão correndo desesperados atrás dela. Em frente à sala dos professores, o professor tenta conversar com a garota, enquanto a outra puxa o celular e liga para a emergência. Eu gostaria de fazer uma denúncia. No beco, Mia se anima ao ver Blossom novamente. Blossom apenas responde com oi e pergunta se elas viram o Sam por ali. Mia comenta que Blossom tem andado muito próxima de Sam ultimamente e pergunta por que ela está tão interessada em encontrá-lo. Blossom explica que ele a chamou, por isso está ali. Mia sorri meio irônica. Estou começando a ficar com ciúmes. Ei, Blossom, ouvi dizer que você estava saindo com o Sam. Isso parece bem divertido. Com uma expressão entediada, Blossom nega. Do que você está falando? É verdade, não é? Você flertou com ele e agora está saindo com ele. Sua lambisgoia. Você fazia isso com adultos há anos e agora resolveu tentar com caras da sua idade. Acha mesmo que isso te faz uma pessoa normal. Você não passa de um lixo que dorme com homens velhos por dinheiro. Blossom permanece em silêncio. Mia se aproxima ainda mais. Sabe de uma coisa, Blossom? Você cheira a velhos sujos. Blossom nem liga. Apenas suspira. Já tá de saída, afinal tem um compromisso com alguém. Mas Mia se enfurece, a segura com força e diz que ela não vai a lugar nenhum. Blossom pede que a solte. Mia então pergunta se ela sabe por que foi levada até ali. Vou estragar esse rostinho bonito. Enquanto isso, os dois ainda estão a caminho. Finalmente chegam, entram no beco e começam a procurá-las. Ouvem o grito da Blossom. Mia está em cima dela. Qual é o problema? Não se sente tão especial agora, né? Tô enjoada de ver você agir como se fosse melhor que todo mundo só por causa da sua aparência. Blossom diz que ela tá louca. Matthew e Sam gritam por ela. Mia fica ainda mais brava. Sam pede pra ela soltá-la, mas ela não para. Manda os dois ficarem longe. Se aproximarem, ela vai matá-la. Enquanto Sam tenta fazê-la se acalmar, Matthew não pensa duas vezes e corre todo troncho até ela. Mia manda ele parar, levanta o estilete e o sangue se espalha pelo local. Os policiais chegam ao local e seguram Mia para levá-la à delegacia. Sam fica aliviado por verem aquela capeta sendo levada. De repente, houve um grito de dor. É Matthew, que está sendo atendido na ambulância. Estão colocando um curativo em seu olho. Blossom o chama. Matthew olha para ela e o curativo já está pronto. Blossom diz que sente muito, sente que tudo aquilo é culpa dela. Matthew responde que não foi nada, está totalmente bem. Mas Blossom começa a chorar. Sabe que é tudo culpa dela e repete que sente muito. Matthew fica sem saber o que fazer. Não consegue ver sua cremosa chorando. Tenta tranquilizá-la, dizendo que está realmente bem. Sam sorri ao ver os dois juntos. Matthew, querendo provar que está bem, começa a tirar o curativo. Olha, eu tô totalmente bem, não dói nada. Blossom fica preocupada com ele.
Algumas alunas ao redor escutaram tudo. Viram que Mia é uma psicopata e que tentou ferir Matthew. Comentam que parece que ela planejou tudo. Com certeza será expulsa. No hospital, Matthew está se recuperando bem. Em pouco tempo estará em casa. Isso é realmente ótimo. De repente, Sam aparece no hospital trazendo comida para ele. Ao ver Blossom ainda lá, fica preocupado. Se ela continuar no hospital até tão tarde, pode acabar ficando doente. Você deveria descansar. Eu posso ficar com Matthew por um tempo. Mas ela se recusa. Diz que está bem. Matthew, também preocupado, tenta convencê-la. Eu tô realmente bem. Você pode ir, diz. Antes que consiga terminar, outra rajada de sangue sai do olho dele. O doutor aparece para verificar e diz que será necessário costurar novamente. Vão levá-lo para a sala de cirurgia. Enquanto segue seu doloroso caminho, Matthew se despede. Tá tudo bem, pessoal. Não precisam se preocupar. Os dois saem do hospital e sentam em um banco lá fora. Sam compra uma bebida para Blossom. Só de estar ao lado dela, já fica todo vermelho. Olha para ela e seu coração começa a acelerar. Precisa contar o que sente. Porém, quando vai fazer isso, Blossom interrompe e comenta que Matthew é uma pessoa muito boa. Eu sempre pensei que estava apenas agradecida pelo Matthew. Mas agora que penso nisso, eu acho que eu gosto do Matthew. Sam fica em silêncio por um momento. Depois concorda que Matthew é realmente um cara legal. Ele começa a contar como conheceu. Foi na 6ª série, quando me mudei para outra escola. Eu não era bom em fazer amigos naquela época, então acabava ficando sozinho. Mas Matthew foi a primeira pessoa que se aproximou de mim. E apesar dos meus medos, ele tratou meu irmão mais velho como uma pessoa normal. Graças a ele, eu consegui me abrir mais. Desde então, eu sabia que sempre poderia contar com Matthew para ser meu amigo. Então eu sei exatamente por que você gosta tanto dele, Blossom. Blossom olha para ele e concorda. Um tempo depois, Matthew recebe alta do hospital. Os 3 saem juntos. Sam diz que é melhor ir, tem algo para fazer em casa. Os dois entendem e se despedem. Sam olha para trás e vê os dois sorrindo. Se vira e sorri pelos dois. Enquanto voltam juntos para casa, Blossom e Matthew passam por aquele rio. O protagonista está feliz que tudo deu certo. Blossom não entende o que ele quer dizer. Matthew responde: Bom, é porque você não se machucou, Blossom. Blossom cora e o chama de bobo. Ela caminha até perto do rio, até que Matthew a chama. Todo nervoso, o garotão toma coragem e diz: Blossom, a verdade é que eu gosto de você. O clima fica tenso por um momento. Blossom se vira e diz que também gosta dele. Matthew fica todo animado. Ainda temos muito para aprender, mas parece que a primavera finalmente chegou para nós.